Fala pessoal, beleza? Você também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, galera, é o seguinte. A Oxfam, uma referência mundial na produção de conhecimento acerca de aspectos sociais e econômicos do mundo, divulgou uma nova pesquisa do aumento da miserabilidade, o índice de pobreza, por conta da pandemia do coisinho, que a gente não pode falar aqui no YouTube, né? Vocês sabem que dá problema falar isso. E colocou a Venezuela, não surpreendentemente, mas pela primeira vez, entre os 5 piores países do mundo na porcentagem de miserabilidade. Eu vou ficar colocando os dados para vocês enquanto eu vou falando um pouquinho dos motivos e tal, mas fato é que a gente tem alguns dados assustadores ainda esse ano, como por exemplo, aumento de 3.000%, já 3.300 aproximadamente, na inflação, ou seja, se você comprar um produto a 1 bolívar no começo do ano, esse mesmo produto está custando 3.000 e poucos bolívares hoje, e um aumento uma redução do PIB, aliás, de 2013 para 2019 de 70%. E é claro que a pandemia, apesar de não estar na Venezuela em si, ainda não ser das maiores referências, a gente sabe que os sistemas de comunicação eles são um pouco falhos na Venezuela, né? Usando até um eufemismo aqui. Mas estima-se que mais ou menos 1.000 casos na Venezuela, ou seja, não é um dos mais graves assim, mas essa pandemia, ela vem acabando com a economia mundial. Derrubou o preço do petróleo, as sanções econômicas ficaram cada vez mais fortes, e isso, claro, impacta países que têm uma situação de miserabilidade cada vez maior. Se você quer entender o porquê isso na Venezuela, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Beleza. Galera, é o seguinte, a Venezuela é sim uma ditadura, tá? Isso é inegável. A ditadura, no sentido mais básico da palavra, é quando a gente tem um poder suprimindo os outros. Hoje o poder executivo, que é o Nicolás Maduro, o presidente, ele comanda o poder judiciário, grande parte dos juízes ali são bolivarianos, foram indicados ou pelo Hugo Chávez ou pelo Nicolás Maduro, e a Assembleia Nacional, que é o poder legislativo, foi tirado do poder para vir a Assembleia Constituinte, que ia fazer uma nova Constituição, nem fez, mas hoje exerce o papel de poder legislativo. Ou seja, o poder executivo ele comanda os 3 poderes. Isso é de fato uma ditadura. Além da censura, opressão contra os opositores, enfim, tudo que a gente percebe que acontece na Venezuela. Isso tá tornando uma situação insustentável que, se a gente confrontar esses dados que eu tô colocando para vocês, e foi feito, né, o governo mandou uma resposta assim, mas sabe o que acontece? É porque existem sanções internacionais. Os empresários estrangeiros, Estados Unidos, é o capital global, é o capitalismo, o imperialismo que está prejudicando aqui o nosso país. E galera, de verdade, as sanções prejudicam? É claro que prejudicam, não dá para negar isso. Mas as sanções, nesse caso, só existem por ferir os direitos humanos, etc. A gente sabe que o mundo tem uma hipocrisia muito grande. A Arábia Saudita também fere e continua com as relações. Mas a Venezuela é um país que tem uma insegurança jurídica muito grande, que tem um Estado que interfere muito na economia, uma moeda completamente instável, convenhamos, supressão dos direitos individuais, das liberdades individuais, então isso vai fazendo com que se afugente os investimentos estrangeiros. Isso está fazendo com que famílias aumentem a sua miserabilidade. Estou falando de pessoas que estão passando fome, um número de refugiados gigantescos para a Colômbia, o principal país, mas alguns até aqui para o Brasil. O Brasil, ó que vergonha, xenófobo, a galera nem fica muito aqui, tá? Então todos esses fatores estão contribuindo para um caos social ainda maior na Venezuela. Essa situação ela vai se amenizar? Eu, pelo menos, tá, a gente percebia que no passado recente tinha uma discussão, né? E no meu caso não acho que tem que ser por uma intervenção estrangeira, tá? Os Estados Unidos não têm o direito de só porque não gosta do país ir lá interferir. Convenhamos, senão assim, que nem eu falei pra vocês, a Arábia Saudita é um grande parceiro dos norte-americanos. E aí, se a China decidir que como a Arábia Saudita fere os direitos humanos, ela foi lá interferir, será que os norte-americanos vão ficar felizes? Então por que eles ficariam felizes de interferir na Venezuela, sendo que a China e a Rússia não querem? Na ONU, nada é feito porque China e Rússia sempre vetam qualquer tipo de intervenção. Aliás, eu queria saber de você, qual que é a solução para a Venezuela? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá? Vou dar um like, um coraçãozinho aí para quem achar uma proposta interessante. Lembre que a sua proposta tem que respeitar os direitos humanos, sempre, tá? Noção básica aí de cidadania. Mas fato é, a gente percebe que a Rússia hoje vem colaborando com a Venezuela do ponto de vista militar e a China vem sustentando, mesmo que o mínimo do ponto de vista econômico a Venezuela, para não derrubar o sistema. A Venezuela, o Hugo Chávez principalmente, ele foi muito inteligente, não tô falando que foi bom, muito inteligente, no sentido de dar muito apoio para o exército na época que estava no governo. E hoje os militares que poderiam fazer algum tipo de tentativa de depor o Maduro e tal, não o fazem porque corroboram, porque gostam do regime bolivariano, principalmente pelo passado e pelos privilégios que eles ainda têm na situação venezuelana. Mas fato é, a gente percebe que a Venezuela está numa situação
caótica, aumento do índice de miserabilidade, fugas, prisões políticas, etc. E pelo menos não tem um tipo de salvação, pelo menos não a curto prazo. Tudo bem, galera? Deu pra entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e